O governo anunciou um pacote de medidas de ajuste fiscal em novembro do ano passado. Havia uma grande expectativa sobre esse pacote, a possibilidade dele exercer uma contribuição efetiva de melhoria das contas públicas, e o mercado reagiu muito mal. Toda a discussão em torno do pacote ficou muito influenciada pela má reação do mercado. E o governo conseguiu aprovar boa parte das medidas. O pacote foi aprovado de uma maneira bastante acelerada, com uma tramitação bastante acelerada no Congresso Nacional. Já em dezembro, no final do ano, ele foi aprovado, e a gente decidiu fazer na carta do IBRE, na revista de conjuntura desse mês, uma discussão um pouco mais aprofundada do pacote, que a gente acha que é a discussão mais fundamental. O que o pacote agrega, do ponto de vista prático, para a condução da política fiscal desse ano e para o ano seguinte. E o que a gente chama atenção é que o pacote ele tem o poder de reduzir um pouco a taxa de crescimento do gasto. Não é um pacote que faça amplos cortes de gasto, porque não seria de se esperar de um governo de esquerda que tem uma preocupação mais social que isso fosse ocorrer, mas é um pacote que consegue resolver vários dos problemas que o governo tinha do ponto de vista do controle dos gastos públicos. Então, é um pacote bastante amplo, complexo, difícil de ser entendido, e que a gente destrincha na carta do IBRE para explicar quais são os problemas pontuais de política fiscal que o governo conseguiu resolver nesse pacote. E acho que a grande novidade da carta foi separar as medidas entre as medidas que efetivamente aplicam algum controle sobre gastos, ou seja, que vão reduzir, medidas que irão reduzir alguns gastos pontuais, e algumas outras medidas que ampliam a capacidade do governo de fazer gestão orçamentária ao longo do ano, né? Essas medidas não necessariamente resultam em corte de gasto, mas permitem o governo conseguir resolver alguns dos seus problemas de execução orçamentária ao longo do ano. Então, acho que é um pacote que ficou equilibrado, vai dar uma contribuição importante para as contas do governo ao longo do ano. Algumas medidas têm o poder de reduzir gasto. Então, uma medida que a gente acha que é muito estrutural é a mudança da regra do salário mínimo. Do ponto de vista do pacote, essa é a medida que vai ter um impacto mais significativo. Além disso, você tem reformulação de cadastro, fortalecimento de alguns controles para alguns benefícios sociais, como o BPC e o Bolsa Família. Depois disso, a gente tem algumas medidas de controle de gestão de orçamento fiscal. Então, o governo está mexendo na regra do Fundeb para poder passar uma parte desse programa para os estados e municípios, que têm tido uma grande ampliação de recursos orçamentários, sem necessariamente um aumento das suas obrigações. Então, a gente está equilibrando melhor esse pacto federativo a partir dessa proposta. Um outro problema que surgiu nos últimos anos foi o crescimento do Proagro, que é um programa do governo federal que oferece seguro rural para as famílias de baixa renda, de baixa capacidade produtiva, médios e pequenos produtores. Esse gasto cresceu muito nos últimos anos, então o governo também está atacando esse ponto. Em suma, você tem várias medidas que tentam, dentro de um amplo escopo de atuação, resolver vários problemas pontuais, e muitas vezes o mercado não identifica esses problemas quando ele tem uma visão mais macro da execução orçamentária. Então, o resultado final dessas medidas de gestão orçamentária é que o governo vai ter maior capacidade, ao cortar alguns gastos, maior capacidade de incorporar alguns eventos que costumam acontecer ao longo do ano, né? Aumento de gasto, uma surpresa negativa que exige uma política pública um pouco mais arrojada. Com essas medidas, o governo vai ter espaço fiscal para incorporar ao longo do ano. Então, na prática, isso evita com que o governo tenha que aumentar ainda mais o gasto ao longo do ano por meio de crédito extraordinário, como fez nos anos antecessores, né? O governo, depois de ter aprovado as medidas, publicou um balanço indicando que ele espera economizar algo como 69 bilhões de reais nos próximos 2 anos. A gente está com uma estimativa um pouco mais conservadora. A gente acha que o governo pode economizar algo como 59 bilhões. A principal diferença está em algumas medidas que o governo encaminhou que ainda não foram aprovadas e que ele manteve na conta, e uma diferença na projeção dos benefícios sociais. O governo acha que vai economizar um pouco mais, a gente acha que pode economizar um pouco menos, ou que as medidas vão tomar um pouco mais de tempo para surtir seus efeitos. Agora, ainda assim, mesmo com essa perda, a gente acha que vai dar uma contribuição importante
se a gente somar o que o governo ganha em termos de redução de despesa com o espaço fiscal que ele tem, que ele pode exercer a partir do contingenciamento, o governo deve ter aí ao seu dispor algo como 35 bilhões de margem de ajuste, e esse é um valor bem razoável para que ele possa cumprir o limite de despesa que está previsto na regra fiscal para 2025. Né? A gente ainda tem a meta. Hoje a gente tem duas regras fiscais no Brasil, uma de limite de gasto, a outra de meta de resultado primário. Então, ainda, além de cumprir a meta de gasto, ele tem que cumprir a meta de resultado primário, mas uma vez cumprida a meta de gasto, a meta de resultado primário é atingida por meio do cumprimento das estimativas de arrecadação. Então, esse ponto do cumprimento das estimativas de arrecadação é extremamente importante para o governo. Eu acho que no orçamento de 2025, o esforço fiscal de receita ele é um pouco menor do que estava previsto no ano passado, que o governo conseguiu atingir. Então, essa é uma notícia positiva, mas existem muitas incertezas, né? A gente está vendo um mundo um pouco mais complexo, isso invariavelmente pode significar um pouco menos de crescimento na economia brasileira. O Banco Central também aumentou os juros, então o crescimento no ano de 2025 pode ser um pouco menor. E se isso se materializar, isso vai ter um impacto negativo nas receitas. Então, eu diria que é importante ter toda a atenção na dinâmica das receitas, principalmente nos primeiros meses desse ano, porque um bom diagnóstico ajuda a você construir soluções para o restante do ano e dá tempo ainda dessas medidas eventualmente necessárias de surtirem seus efeitos e facilitar a tarefa do governo aí para 2025. Para 2025, o governo mandou algumas medidas para o Congresso Nacional, né, para reforçar o cenário de arrecadação. Algumas delas não foram aprovadas, outras ainda estão em discussão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem sinalizado a disposição de fazer algumas medidas adicionais, mas eu chamo a atenção para o instrumento da transação tributária. No ano passado, o governo fez um grande acordo com a Petrobras e conseguiu ter uma arrecadação importante por meio desse instrumento, resolvendo uma pendência tributária que vinha de algum tempo e que prejudicava todo mundo, porque a Fazenda Nacional não arrecadava, e a Petrobras ficava carregando aquela disputa jurídica no seu balanço e comprometendo a rigidez da sua estrutura patrimonial. Então fica bom para todo mundo quando é possível fechar esse tipo de acordo. E no orçamento de 2025 está prevista a ampliação desse dispositivo para grandes empresas que também manifestaram interesse no uso desse dispositivo. Então é uma medida que reforça o caixa do governo e, ao mesmo tempo, ajuda a diminuir o risco que fica lá registrado no balanço dessas empresas, que acaba tendo consequências na tomada de crédito, pagamento de juros, na capacidade das empresas de se alavancarem para financiar novos investimentos. Então, é uma medida que ajuda bastante. Olhando um pouquinho além para 2026, a gente tem um cenário que envolve um ambiente de eleição. Isso sempre é um fator aí de preocupação para as contas públicas, mas, ao mesmo tempo, a gente prevê um grande crescimento da arrecadação ligada ao setor de petróleo, porque vários campos, né, que passaram por um processo aí de exploração da sua produção estão amadurecendo a produção, e a produção em 26 está projetada para ter um grande crescimento. Também tem algumas concessões novas que vão gerar lucro para o governo federal, e também o fim das compensações tributárias. A gente acha que, ao longo de 26, você pode ter um aumento de quase 1% do PIB de arrecadação por conta da redução das compensações tributárias em função do fim desse ciclo de elevação de compensação tributária que decorreu de uma decisão do STF de eliminar o ICMS da base do PIS/COFINS. Aquilo impactou muito a arrecadação do governo federal. Os efeitos dessa decisão já estão sendo diluídos, né, e muito provavelmente em 26 eles vão estar se encerrando.